Fala galera, tudo certo? Hoje eu quero falar pra vocês como é que eu faço pra sair do zero, absoluto zero, e consiga ser um barber 5/5, ou seja, 5 mil reais por mês. Eu sei que às vezes, pô Felipe, fica falando 5 mil reais por mês, pra mim parece, sabe, tão distante, ou tu fica pensando, será que um dia eu vou conseguir chegar nesse objetivo? Será que isso realmente é possível? Eu quero trazer pra ti a percepção de que os 5 mil reais, na verdade, valem muito mais do que isso. Eu vou te contar uma historinha aqui quando eu comecei. Quando eu comecei no mundo da barbearia, eu logo consegui me desenvolver, não logo, né? Claro, muito esforço, muito trabalho, levou um certo tempo até que eu conseguisse ter as minhas barbearias, as minhas 2 barbearias, e chegou num determinado momento que eu pensei, caramba, eu tô tão bem financeiramente, eu tô tranquilo, sabe? Eu trabalho, eu fico de boa, eu gosto muito do que eu faço, é um trabalho que me exige fisicamente, com certeza, fico o dia inteiro em pé, fica cortando o cabelo, tem um certo desgaste aí, mas mentalmente super tranquilo, porque, pô, é um prazer imenso ir lá, conversar com as pessoas, ver o teu trabalho indo muito bem, isso é super, super bacana. Mas, num determinado momento, eu senti que, cara, e se eu ensinar as pessoas a fazer exatamente o que eu estou fazendo agora? Elas terem sucesso, montarem as suas próprias barbearias e atingirem esse Barber 5/5. E eu vi aí uma grande oportunidade de ajudar muita gente. E pensando nisso, eu pensei, cara, de repente tá na hora de eu buscar um outro rumo, buscar uma outra coisa. E tu pensa, né, cara, como é que tu vais querer buscar alguma coisa nova, sendo que tu tens um negócio extremamente estável, ele tá garantido ali, por que que tu vais te aventurar em algo que tu não sabe se realmente vai dar certo? Tu não sabe se realmente as pessoas vão querer ser 5/5, tu ainda não tens essa ideia. E eu resolvi arriscar. E sabe por que que eu resolvi arriscar? Porque quando eu tomei essa ideia e botei isso pra mim, cara, eu acho que eu vou. Claro, com um pouco de medo. A minha mãe chegou e falou o seguinte, e isso tem muito poder relacionado ao 5/5. Filho, se tu for e der tudo errado, não tem problema, porque tu sabe o que deve ser feito para construir uma barbearia e chegar no 5/5. Tu sabe qual é o processo, então tu sabe, tá garantido, o conhecimento tá dentro da tua cabeça, ninguém consegue tirar, e isso é poderoso demais. E quando ela falou pra mim, eu pensei, caramba, realmente, né? Eu posso vir, né, montar o canal no YouTube, dar tudo errado, sei lá, a internet acabar no mundo e simplesmente não funcionar mais esse tipo de coisa, não conseguir atingir as pessoas. Se tudo der errado, eu volto e construo tudo novamente porque eu sei qual é o processo. E hoje eu quero te mostrar qual é esse processo. Eu sei que tem muita gente que às vezes tá parado, pô Felipe, eu não consigo sair do zero, eu não consigo sair do meu emprego e ir lá e viver de barbearia. Ou tá há muito tempo, pô Felipe, eu sou só 1/5 ou 2/5 e parece que a coisa não vai, eu não consigo conquistar mais clientes, eu não consigo aumentar o meu faturamento e eu me sinto muito perdido e a sensação que dá é que eu vou ficar para sempre estacionado ali. Eu sei que é esse o sentimento porque por algum tempo eu senti isso também e senti que eu não evoluía, a coisa não ia para frente. Até o momento que eu aprendi sobre os 4 pilares e eu comecei a desenvolver eles e aí eu comecei a ver resultado. Para quem não sabe, pô, primeira vez que eu tô assistindo um vídeo do Felipe e tal, o que que são esses 4 pilares? Primeiro pilar, pilar do corte. Segundo, pilar do atendimento. Terceiro, postura. Quarto, organização. Eu vou começar pelo pilar do corte, mas eu quero que tu saiba que todos eles conversam entre si. Nunca nenhum vai sozinho. Todos vão ter influências um sobre o outro. Se eu faço um mal, vai influenciar no outro. E isso daí é certeiro, beleza? Mas começando pelo corte, como é que eu sei que o meu pilar do corte ele tá 100%? Esse é o medidor para ti. O cliente vai vir, vai sentar na tua cadeira e tu sabe qual é o resultado antes mesmo de começar a cortar. Quando tu não consegue atingir esse objetivo, várias coisas começam a acontecer. Primeiro, tu não vai conseguir aumentar o teu número de clientes, porque cada vez que o cliente vem, tu não consegue fazer nenhum tipo de sugestão para ele, tu não sabe qual é o resultado que vai acontecer. Às vezes tu vai lá e caramba, acertei esse corte. Beleza, acertei esse corte, mas e se o cara voltar? Será que eu vou conseguir ter o mesmo corte? Será que eu vou conseguir reproduzir exatamente esse corte? E tu começa a te preocupar e fica estagnado naquele ponto e tu realmente não vai conseguir evoluir na quantidade de clientes. Mas a partir do momento que esse cliente vem, senta na tua cadeira e tu percebe exatamente o que deve ser feito, isso traz muita facilidade, tu fica muito mais tranquilo. Lembra que eu falei que um pilar ele sempre conversa com o outro? Quando tu domina muito bem o corte, o atendimento fica muito mais fácil, a postura ela transparece que tu és um cara que, cara,
fica tranquilo, eu tô dominando aqui, eu sou o cara, eu sou um bom barbeiro. Tu vais mostrar isso sem precisar falar, só na tua postura, enfim, mas a gente vai falar do pilar da postura logo pra frente. Agora, Felipe, como é que eu faço para conseguir construir esse pilar do corte de uma forma fantástica e chegar nesse nível que tu estás me falando? Super simples, tá? Super simples não, precisa de bastante esforço, mas o entendimento é extremamente simples. 3 coisas que tu precisa saber com muita eficiência e para mim a mais importante de todas é estrutura de corte. Não importa o corte que tu for fazer, antes de eu analisar qualquer coisa, a primeira coisa que eu vou olhar é a estrutura de corte. Pô, Felipe, fiz um degradê fantástico. Antes de olhar o teu degradê, eu vou olhar a estrutura. Se a estrutura não estiver legal, alguma coisa tu tens que arrumar. E geralmente a galera peca bastante na questão da estrutura. O que acontece quando tu começa a dominar a estrutura? Tu consegue dar sugestão para o corte do cliente. Olha, talvez nesse formato seja melhor para ti, por causa do teu formato do rosto, por causa do jeito que tu queres pentear. Tu começa a entender com um pouco mais facilidade como é que tu vais fazer a conexão e tu consegue trabalhar melhor esse corte. Principalmente um cabelo calvo, por exemplo, quando tu entende a estrutura do corte do cara, tu consegue fazer um corte onde dê a sensação que ele tenha mais cabelo. Se ele tiver cabelo, se for totalmente liso, não tem o que fazer. Mas se por acaso o cara tiver um pouco de cabelo ali, tu consegue trazer essa sensação de caramba, parece realmente que eu tenho mais cabelo. Vários e vários clientes eu tinha esse tipo de situação. O cara vinha, cara, tô ficando calvo e tal, fazia um corte e ele olhava, caramba, cara, parece que eu tenho mais cabelo. Eu vim cortar e parece que eu tenho mais. Isso tá dentro da estrutura de corte. Quando tu não domina, tu vai ter esse problema de caramba, não sei qual resultado que eu vou entregar e fica muito na dúvida quando o cara volta, que corte que eu fiz, que corte que eu vou sugerir pro cara. Quando tu domina, aí o jogo muda totalmente. Tu começa a ter facilidade até mesmo para entender outras coisas, que é o segundo ponto. O segundo ponto é, Felipe, eu preciso entender o que acontece quando eu mexo no fio de cabelo. Se ele vai um pouco para frente, um pouco para trás, para o lado, para o outro, como é que acontece com esse fio? Ter esse controle vai te levar para um outro nível. Quando tu não tens esse controle, tu tens uma grande dificuldade de entender qual é o resultado. Porque, por exemplo, por onde que eu vou começar a pegar a mecha? E se eu pegar a mecha aqui, se eu trouxer ela um pouquinho para trás ou um pouquinho para frente, qual o resultado que vai acontecer ali? Ter esse domínio, esse controle, te dá previsão de algumas coisas e tu começa a sair de situações difíceis e diferentes e até mesmo consegue começar a estilizar cortes que não estão aí no padrão, cortes diferentes, onde o cliente, cara, eu gostaria de um corte totalmente diferente, será que tu consegue fazer para mim? Quando tu entende esse controle, o fio vai para o lado, vai para o outro, tu começa a perceber coisas diferentes. O que a maioria das pessoas fazem e que é um grande erro é o seguinte, vou começar a cortar, geralmente começa a cortar pela frente, puxa a primeira mecha, mas não sabe o quanto de mecha a pessoa precisa tirar, né? Quanto que eu vou tirar, o quanto que eu vou puxar e até mesmo como eu vou puxar. Será que é um pouco para trás? Será que é um pouco para frente? E quando tu vais puxando sem pensar em qual o posicionamento da mecha, na hora que tu olha o resultado final, muitas vezes o cabelo ele fica ondulado. Aí as pessoas vão lá, pegam a tesoura dentada e dá aquela disfarçada. Isso é muito comum no mundo da barbearia. E sabe o que isso vai trazer? Na hora, a tesoura dentada, ela vai te ajudar bastante. Ela vai te entregar um resultado muito melhor. Enfim, ali vai ficar bem bacana ali para entregar naquele momento. Porém, do dia que ele cortou até o dia que ele vai voltar a cortar, nesse crescimento do cabelo, o cabelo vai crescer totalmente desordenado. Ele vai começar a reclamar do seguinte, cara, eu não consigo pentear o cabelo tão bem quando eu penteava antes, ou meu cabelo começou a aparecer uns arrepiados, ou meu cabelo tá muito ondulado, será que tu pode tirar esse ondulado? Aí tu vai lá, de novo, tesoura dentada, e isso vai virando uma bola de neve. Por isso que esse controle, esse entendimento, consegue fazer com que saia dessas situações. O que as pessoas não fazem e que dá muito certo é começar a cortar pela parte de trás. Quando tu corta pela parte de trás, tu consegue ter o controle muito melhor de como tu vais projetar esse cabelo, como esse cabelo ele vai se mexer e qual resultado tu vais entregar. Então, quando ele vem cortar e tu entende esse balanço, tu começa a dar a projeção correta. Que tipo de topete que esse cara quer? Será que é um pouquinho maior, um pouquinho menor? E quando tu tens esse controle, tu começa a dar um passo a mais, porque a projeção tá garantida para ti. E a única coisa que tu tens que aprender para fechar realmente com chave de ouro é a parte de ângulos de encaixe.
Eu já tenho estrutura, eu já tenho projeção, aí eu busco o ângulo de encaixe. O que o ângulo de encaixe vai trazer para ti? Vai te ajudar muito na questão de estrutura, vai te ajudar bastante na questão de velocidade de corte, porque tu tens um padrão que ele é definido e vai te ajudar bastante em definir se o corte é conectado, se o corte é desconectado e vai te ajudar também na parte de deixar o cabelo exatamente do ponto que ele tem que ficar, sem ficar com essas ondulações e sem ficar com essas diferenças. É algo difícil de ser feito? Não, é algo bem tranquilo de ser feito, agiliza muito o teu processo de corte. Então, quando tu começa a buscar isso daí dentro do pilar, isso vai te ajudar bastante aonde? Lá no atendimento, que é o segundo pilar. Por quê? Porque quando eu vou atender um cara, Felipe, eu quero atender a pessoa, mas eu nunca sei a pergunta que eu tenho que fazer, como que eu tenho que falar com o cara, eu nunca sei o que eu devo falar para ele. E muitas vezes isso acontece não porque tu é ruim na parte do atendimento, é porque talvez o teu primeiro pilar, ele ainda não esteja bem estabelecido. Então tu fica assim, tá, beleza, eu preciso atender o cara, mas como é que eu faço o pente corrido mesmo? Cara, e aquele acabamento, como é que é? Qual é o posicionamento que eu tenho que ficar? Então tu estás pensando em outra coisa, geralmente sobre corte, e o teu atendimento vai ficando de lado e tu não consegue conversar com a pessoa. E aqui eu tenho uma revelação muito legal para ti. O que o atendimento é poderoso? Eu vou te adiantar algo lá do último pilar, que é os tipos de clientes que existem. Tu vais encontrar clientes mais ou menos assim. Um cara que não te conhece, sabe? Um cara que tá, sei lá, tá em outro estado. É um cara que não te conhece, né? Nunca passou na frente da tua barbearia. Esse é um cara que não te conhece, mas dentro da tua cidade também vai ter bastante gente que não te conhece. Vai ter o cara que te conhece, mas não tem muita vontade de cortar contigo e nunca foi cortar contigo. Vai ter o cara que te conhece e que, cara, eu ainda vou cortar o cabelo com ele, ainda vou chegar lá. Vai ter o cara que cortou o cabelo contigo e gostou. Vai ter o cara que cortou o cabelo contigo e não gostou. Vai ter o cara que cortou o cabelo contigo, gostou demais, é aquele teu cliente super fiel. E vai ter esse cliente aí num outro estágio, que é esse cara que está te indicando para outras pessoas. Então a gente tem que fazer com que um cara que não te conhece, ele chegue aqui no final, para que aí sim, quando mais clientes tu tiver aqui, melhor vai ser o desempenho da tua barbearia. Mas como que eu construo isso? Só com corte? Não. A pessoa não vai te indicar só com corte. Se o teu atendimento for ruim, isso não vai acontecer. Eu preciso saber conversar com o cliente. O que a maioria dos barbeiros fazem é: parece que a barbearia é um divã, parece que o barbeiro ele tem que jogar tudo aquilo que ele está sofrendo, as coisas que ele está passando e vai vomitando no cliente e o cliente só fica lá, caramba, cara, eu só quero que corte meu cabelo e começa a ficar incomodado. Ou não acontece nenhum atendimento e não acontece nenhum tipo de intimidade ou tipo de amizade dentro desse relacionamento. E a barbearia é algo totalmente diferente das outras profissões porque ela traz uma proximidade absolutamente diferente. Quando tu vais fazer qualquer outro tipo de serviço, não existe essa intimidade como o barbeiro tem com o cliente. Porque quando o cara senta na cadeira, às vezes tu vai ficar meia hora, dependendo se for cabelo e barba, 1 hora com o cliente ali, né, em contato com o cara. Então é um contato muito direto e que precisa ter algum tipo de relação ali, de amizade, para que tudo flua com muito mais naturalidade. Se não houver nenhum contato, quando abrir um outro concorrente, é muito fácil o cara ir lá e começar a cortar com outro barbeiro, porque, cara, né, por que eu vou continuar aqui se não existe nada, né? A gente não tem nenhuma amizade, nada, nunca sou muito bem atendido, não existe uma relação forte. Agora, quando isso é construído, o cara às vezes sente vergonha de ir lá no outro barbeiro, porque, caramba, parece que eu tô traindo o meu barbeiro e fica com essa sensação meio, né, meio que ele não consegue vencer isso e aí tu tens uma fidelização ainda mais poderosa. O que a maioria dos barbeiros fazem é sempre aquela pergunta que eu falo pra vocês, e aí, o mesmo de sempre? E isso é um problema porque tu sempre vai ficar naquele padrãozinho e qualquer coisa que venha de fora vai ser muito fácil do cliente chegar e sair. E eu vou te falar 2 coisas agora que, cara, raramente as pessoas fazem, né? As pessoas não fazem isso, na verdade, e é algo que funciona demais. 2 coisas que tu já vais entender. Primeira coisa, sabe aquele cliente que gosta muito de ti, mas nunca indicou pra ninguém? Por que esse cara nunca indicou? Ele gosta demais de ti. Tá na hora de esse cara, vamos lá, meu. Tem que começar a indicar. E tu precisa estimular ele. Às vezes esse cara só precisa de um empurrão. E tu pode fazer algumas ações que estimulem isso. Primeira ação que tu pode fazer é algum tipo de promoção. Cara, se tu trouxer alguém, eu te dou 25% de desconto no corte, no próximo corte e tal. Ou tu também pode dar
presentes para eles. Por exemplo, algum produto específico mais baratinho, ou de repente uma lavagem para ele gratuita, ou uma barba para ele gratuita, porque quando tu incentiva esse cara, isso vai potencializar o teu negócio para que ele indique outras pessoas. Por que a indicação ela é tão legal? Na maioria das vezes as pessoas só esperam que os clientes indiquem. Não, cara, realmente dá esse incentivo, dá esse impulso, porque a indicação ela faz o seguinte. Lembra que eu falei para ti que tem aquele cliente que não te conhece, até o cara que gosta muito do teu trabalho e te indica? Quando alguém é indicado, essa pessoa ela é catapultada lá para frente. Ela deixou de ser uma pessoa que não te conhece, passou por todos os estágios, né? Não passou por todos os estágios e de repente ela chega para cortar o cabelo contigo. Isso aconteceu porque alguém indicou e falou: olha, tem um fulano de tal que é muito bom, vamos lá? Vamos. Então o cara nem te conhece, nem sabe como é que é o teu trabalho, mas só que o amigo dele indicou e ele passa por todo esse processo e chega logo lá de cara. Se tu fizer um bom trabalho, um bom corte, um bom atendimento, a tendência é que esse cara, ele vá se aquecendo, gostando muito do teu trabalho, criando relacionamento e daqui a pouco tu empurra esse cara para ele indicar outras pessoas. Aí esse processo ele fica cada vez melhor e a tua barbearia começa a se movimentar. Então se hoje tu estás, caramba, eu tô parado aqui, não consigo ter mais do que 50 clientes. Ô Felipe, eu tô do zero, né? Eu tenho R$ 0 de faturamento no mundo da barbearia, porque todo mundo começou desse ponto. Como é que eu faço? Tu tens que sempre estimular o teu primeiro cliente a indicar outras pessoas. Obviamente, né? O primeiro cliente que tu deixar ele muito bem aquecido, muito bem satisfeito, porque a pessoa vem pela primeira vez, se tu já pedir indicação, não faz muito sentido. Tu precisa primeiro ter um trabalho com esse cara, que ele goste tanto do teu trabalho, que ele vai começar a indicar para outras pessoas. Então, a pessoa entrou, sentou na tua cadeira, o corte tem que ser muito bem feito e o atendimento tem que ser impecável, que daí tu vai ter aquele cliente que é aquele que a gente quer, que é esse cliente que vai te levar para o Barber 5/5. Para pensar, cara, se eu sou um barbeiro onde eu faço só esses dois pilares, será que tu já não estarias melhor do que estás hoje? Olha o poder que isso tem, de saber exatamente como cortar o cabelo do cliente, qual o resultado antes mesmo de pegar a primeira mecha, saber o que falar, saber como atender e saber fazer com que os clientes sempre cheguem aqui no final a ponto de te indicar. Isso é muito poderoso. E quando tu tens esses dois pilares, a gente está junto no terceiro pilar. O terceiro pilar, ele nunca está sozinho, tipo, ele não brota sozinho. Se tu fizer ele sozinho, vai ser algo falso, que é a tua postura. Tu não consegue ter uma boa postura se tu não corta muito bem, se tu não sabe atender muito bem. Se tu mostrar uma boa postura, mas sem fazer esses dois, é algo que tu consegue momentâneo, mas isso não vai prosperar. Por quê? Porque quando tu corta muito bem, quando tu atende muito bem, tu tá muito solto ali na barbearia, tu tá muito tranquilo na bancada. Até o jeito que tu coloca a capa, até o jeito que tu vai pegar as coisas, tu mostra muita confiança e isso transparece para o cliente de uma forma fantástica. Quando isso não transparece, o cliente ele não acredita mais em ti, ele não acredita que o corte dele possa ficar bom. Muitas vezes eu tô dando cursos, eu vejo uma galera e tal, eu vejo aquele barbeiro não tá com uma postura legal, eu sei que aquele cliente lá não vai gostar do corte. Porque o barbeiro tá lá, sabe, às vezes, caramba, perdi minha tesoura no meio da bancada, ou perdi minha máquina no meio da bancada, tu fica pensando, ou então às vezes o cara fica olhando o cabelo, cara, o que eu devo fazer agora? O cliente percebe tudo isso, ou até mesmo o jeito que tu vais colocar a capa, como se coloca a capa. O cliente observa e ixi, caramba, cara, esse cara aqui é iniciante, né? Pô, por isso que eu tô pagando R$ 10, por isso que eu tô pagando R$ 15. Putz, eu deveria ter ido lá no meu barbeiro. Então, essa questão de postura, ela influencia na hora. Agora, quando tu tens os dois pilares muito bem feitos, aí é diferente. Na hora que tu for começar a cortar, tu já tá cortando e conversando com o cara aqui, às vezes tu tá aqui, ó, olhando no espelho, cortando e trocando a ideia e tal, não sei o que, daí tu dá uma olhadinha, volta a conversar com o cara e tu já sabe qual é o resultado e isso, sabe, transparece demais. Felipe, eu estou começando agora, mas eu não sei os dois primeiros pilares. Eu já devo trabalhar o pilar da postura? Sem dúvida, tá? Eu sempre digo pro pessoal, no teu primeiro dia de curso, tu tens que chegar lá e tens que mostrar na tua postura, cara, eu sou o melhor barbeiro que tem aqui, o melhor barbeiro que tu vai ter na tua vida, eu sou esse cara. Tu tens que passar essa confiança, claro, sempre desenvolvendo os outros pilares. Se tu só ficar nessa questão de postura, né, isso com o tempo vai ser derrubado.
mas tu precisa desenvolver os pilares e manter essa postura e mostrar pro cara, eu tô aqui, eu sei exatamente o que deve ser feito e eu vou te entregar um baita de um resultado. Isso é muito importante. Sem contar todas as outras questões fisiológicas, né, do jeito que tu fica, quando tu vais fazer um pente corrido da maneira correta, quando tu vais fazer uma barba na tua postura correta, quando tu vais pegar na tesoura também uma postura correta para que não machuque teu ombro, não machuque teu pulso. Isso daí tem várias influências, né? Porque se tu estás pensando em viver de barbearia e ser um barber 5/5, isso é algo para a vida. Tu vais fazer isso daqui 10, 15, 20 anos. E se tu estiver fazendo com a postura errada, daqui 5 tu és todo quebrado. Aí tu não vais conseguir viver de barbearia por muito tempo. E não é isso que eu quero, né? Tu tens que viver muito bem. O ser barber 5/5 não é só ganhar 5 mil reais por mês. Ah, tô ganhando 5 mil reais por mês. Pô, legal, é show de bola. Mas o 5/5, tu tens que ganhar 5 mil reais por mês, mas tu tens que ter uma vida boa, tu tens que ter a tua independência financeira, tu tens que poder viajar, tu tens que poder curtir a tua vida também. Ah, Felipe, mas eu quero ser um 5/5 e vou trabalhar igual um doido. Tu vais conseguir, mas tu não vais conseguir usufruir. Digamos que, meu corte é 5 reais. Vai fazer 1000 cabelos para ser um 5/5? Caramba, cara, aqui, ó, o bicho vai pegar e tu não vais conseguir aproveitar. Tu vai só viver cortando cabelo. E não é viver cortando cabelo, é viver de barbearia que eu quero, né? É isso que eu quero para vocês, sendo um 5/5. Beleza? Agora, tu lembra que eu fiz o primeiro link lá na questão do atendimento, os tipos de clientes e como que a gente deve trabalhar, que foi muito importante? Aí a gente entra para o quarto pilar, que também está conectado com esse do atendimento, que é a parte de organização, gestão da barbearia, né? Como é que eu faço o meu controle, como é que eu sei, como é que eu vou fazer para ter todas as minhas despesas, né? Todas as minhas receitas certinhas distribuídas e, para mim, um dos mais importantes, que é a parte do marketing. Como é que eu vou pegar aquele cliente e vou trazer ele aqui dentro da minha barbearia? Uma das coisas que vocês têm que entender primeiro lembra aquela distribuição de cliente? Cada cara desse aqui tu vais trabalhar de uma forma diferente, né? Porque uma pessoa que gosta muito do teu trabalho e está quase para indicar outra pessoa, ela vai ser trabalhada de uma forma diferente do que aquela pessoa que nem te conhece ainda. Sempre de forma diferente, tu tens que pensar que tipo de cliente que tu estás querendo atrair nesse momento, beleza? Agora eu vou te dar uma dica. Como é que eu faço para fazer o meu marketing? Tu tens que, ou tu tens dinheiro, ou tu não tens dinheiro. Se tu não tens dinheiro, tu precisa de tempo. Existem algumas ações que o pessoal faz, que é comumente, né, todo mundo faz, que é, vou fazer um panfleto, né, vou distribuir panfleto e tal. Pode até adiantar? Pode, mas tu não tem tanto controle. Vou fazer um carro de som, botar o carro de som, tá divulgando e tal. Pode adiantar? Pode, mas tu não sabe quantas pessoas estão ouvindo. Vou botar um outdoor, que é um baita de um investimento. Pode adiantar? Pode, mas tu não sabe quantas pessoas estão olhando para aquele outdoor. Na minha opinião, tá? O que mais tem impacto é tu trabalhar as tuas mídias sociais, trabalhar o teu marketing digital. O que tu estás fazendo aqui agora? Tá assistindo ou no YouTube, ou no Instagram, ou no Facebook esse vídeo e tu estás numa rede social, cara. Quando tu estás andando de ônibus, tu estás olhando para onde? Estás olhando as placas? Olha que placa legal, vou comprar aquilo lá. Claro que não, estás aqui, ó. Todo mundo está no celular. Então, se tu queres viver de barbearia, agora, nesse momento, tu tens que montar alguma coisa para ti e mostrar o teu trabalho. E aqui existe um erro muito comum nas redes sociais que os barbeiros cometem. A maioria dos barbeiros só posta foto. E quando tu só posta foto, tu não estás atraindo o teu cliente. Tu estás atraindo outros barbeiros. E outros barbeiros não vão fazer com que tu vire um 5/5. Outros barbeiros vão julgar o teu trabalho, vão dizer se é bom ou se é ruim, mas não vão vir cortar o cabelo contigo. Um ou outro talvez venha. Tu queres cliente, cara. E tu tens que descobrir como é que tu vais atrair esse tipo de cliente. Não é só corte que o cara quer ver. Às vezes ele quer ver como é a barbearia. Às vezes ele quer ver que tipo de produto que ele pode utilizar lá. Às vezes ele quer tirar uma dúvida. Caramba, eu tenho um problema com caspa. Como é que eu resolvo a minha caspa? Caramba, eu tenho foliculite. Será que aquele cara vai conseguir me ajudar? Então esse tipo de postagem, ela tem que ter uma distribuição e não ficar só no corte. O pessoal fica pensando só corte, só corte, só... Cara, o corte é um pedacinho de nada. Quando tu atinge uma dor do cliente que ele não consegue resolver, isso tem um poder inacreditável. Quando tu resolve um problema de caspa, resolve um problema de oleosidade, que é muito complicado de resolver às vezes, que é uma oleosidade excessiva, quando tu resolve um problema de foliculite, ou quando tu mostra que tu sabe resolver, vem aqui na minha barbearia que eu resolvo isso pra ti. Pô, isso daí, cara, eu sei o que fazer. Ah, tu não sabe que corte que tu tens que pegar? Eu sei alguns cortes que vão ficar muito bons pra ti e sei te indicar. E quando tu começa a mostrar isso na rede social, aí tu estás atingindo
atingindo a pessoa certa. A maioria dos barbeiros atingem somente outros barbeiros. E aí não significa nada. Então, muitas vezes, tu estás montando uma rede social, estás fazendo o teu marketing, estás divulgando o corte e tu fica, cara, eu corto também, por que as pessoas não vêm cortar o cabelo comigo? Porque talvez não seja isso que elas queiram ver. Talvez elas queiram ver outras coisas. Talvez elas queiram se identificar com aquela postagem ali para definir que, caramba, eu vou naquela barbearia. Olha só que ambiente legal essa barbearia. Então tu tens que descobrir que tipo de cliente que tu queres atingir e aí tu vais fazer um conteúdo na rede social direcionado para esse cliente e não direcionado para o barbeiro. Isso, cara, isso aí é um erro gravíssimo. É que talvez, eu até compreendo, tá? Talvez o pessoal veja outros barbeiros famosos postando corte. Mas por que esse cara está postando corte? Porque ele dá workshop, porque ele dá curso. Então ele quer atrair quê? Ele quer atrair cliente ou ele quer atrair barbeiro? Ele quer atrair barbeiro, cara. Percebe isso. Por isso que ele posta esse tipo de coisa. E se tu queres ser professor de barbearia e queres ter um YouTube, tu queres, enfim, qualquer coisa relacionada a ensinar outros barbeiros, aí sim, aí eu acho que corte é muito legal, pode ser bem positivo. Agora, se tu queres atrair clientes para faturar e ser um barber 5/5, aí é outro tipo de conteúdo, outro tipo de coisa. Quando tu acerta a mão, aí a coisa começa a ficar diferente. Porque é o seguinte, tu vai fazer várias tentativas, tu vai postar uma coisa e, cara, não deu muito certo, não me retornou nada, a galera não se interessou e tal, aí de repente tu posta outro, não deu certo, postou outro, caramba, esse tipo aqui deu certo, anota o tipo que deu certo, depois tu reproduz, continua fazendo tentativa, achei outro, anota, achei outro, quando tu vê, tu tens vários que dão certo, que tu vais começar a postar e tu vais começar a atingir o cliente certo e a galera vai começar a te conhecer, começar a sentir interesse em cortar contigo, de repente o cara tá cortando contigo, aí a gente entra com todos os outros 3 pilares para convencer o cara de que, cara, esse corte é maravilhoso, tu precisa ficar a tua vida inteira aqui cortando comigo e logo, logo, tu vais gostar tanto de mim que tu vais começar a me indicar para outras pessoas. Esse é o poder de transformação que tu tens que fazer. E muitas vezes, o simples fato de tu não saber atrair o cliente correto, ou seja, a galera acaba atraindo outros barbeiros, pode fazer com que tu ache que, cara, a rede social não tá nem funcionando. Deve acontecer muito isso com vocês, de postar e não significa nada, ninguém vê, parece que ninguém olha, parece que ninguém vem cortar o cabelo comigo por causa disso. É bem provável que seja o tipo de conteúdo que tu tens que fazer esse ajuste e atingir a pessoa correta e aí sim tu vais lotar a tua barbearia. Viu que poderoso que é um pequeno ajuste? Não falei para ti que os 4 pilares são fundamentais? Te enxerga e te olha, cara, se eu for esse barbeiro com 4 pilares muito bem definidos, tu vai chegar na consciência 5/5 e aí chegar no 5/5 é questão de tempo. Lembra lá no começo do vídeo que eu falei para ti que se eu larguei tudo para vir aqui e começar a dar aula, começar a ensinar as pessoas no YouTube. Se isso daqui tudo der errado, não tem problema. Eu sei o caminho. Então, o Barber 5/5, ele vale mais que 5 mil reais, porque é algo que tu vai conseguir reproduzir para sempre. Felipe, eu vou mudar de cidade. Não tem problema. Lá tu também vai ser um 5/5. Vou mudar de país. Não tem problema. Lá tu também vai ser um Barber 5/5, porque são 4 pilares fundamentais que valem para o mundo inteiro, cara. Percebe? Então tá na hora de começar. Cara, tu que chegou até esse vídeo aqui, e eu já espero que tu não tenhas na tua cabeça que a barbearia é só corte. Tu viu que corte é uma fatia importantíssima, mas é uma fatia. Quando tu tens tudo isso daqui, tu tens o poder na tua mão, e aí tu tens o que eu mais admiro no mundo da barbearia. Tu tens o futuro nas tuas mãos. E ninguém vai te tirar isso. Porque a partir do momento que tu sabe, não tem como alguém ir lá e arrancar da tua cabeça. Tu pode perder tudo, pode dar tudo errado na tua vida, mas tu consegue dar a volta por cima e voltar ainda melhor, porque o caminho tu sabe. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham curtido esse vídeo, espero que vocês tenham aprendido um pouco mais, espero que vocês estejam também assistindo as minhas lives no YouTube toda terça e quinta e também no Instagram. Todo dia, de segunda a sexta, de manhã, eu faço live lá no Instagram. Ainda não defini o horário, tá? Tô pra definir o horário com a rapaziada e às vezes eu faço sábado e domingo também, beleza? Lá tu vai conseguir conversar diretamente comigo, eu divido a tela contigo, a gente consegue trocar uma ideia. Também são lives bem legais. E terça e quinta, terça-feira conteúdo, quinta-feira eu sempre trago algum aluno pra gente conversar, ver como é que foi, quais foram os desafios dele pra chegar num Barber 5/5, como é que foi montar a própria barbearia, enfim, é muito legal, certo? No mais, um grande abraço para vocês e a gente se vê nos próximos vídeos.